É isso aí, falando diretamente de Ilhabela, nem porque eu tô de férias, que eu vou deixar de ver meus amigos, consegui aqui um habeas corpus, minha, minha integridade física tá garantida, muito compreensivo, até a minha companheira tá aqui do lado, como ela sempre faz, acompanhando as gravações. Então é isso aí, Ilhabela também é muito charmosa no frio, sabe aquele solzinho gostoso de frio? Tá uma delícia. Mas vamos lá para o nosso 185º encontro, e nos Tem últimos tempos. uma, tem uma sorveteria lá no centro italiana, recomendo, viu? Italiana ou finlandesa? Lá, italiana, aí, um italiano que é dono, não Hum, sei se está aberto ainda, faz uns 3, 4 anos. É lá depois, ali perto do pier, lá atrás, vai quase na ponta ali daquele centrinho, sabe? vou ver se amanhã. Nós Vai estamos subindo lá. amanhã, mas vou fazer o seguinte: vou ver se eu aproveito a sua dica e amanhã, antes de ir embora, a gente vai lá. A gente sempre vem todo ano, a gente vai numa sorveteria finlandesa lá, que por sinal é uma delícia. A gente poderia até explorar mais, mas eu e a Thelma já temos os pedidos prediletos, então faz anos que a gente repete a mesma coisa. Bom, mas vamos lá, né? Nós tivemos o atentado lá, o Trump, né? Aliás, o atentado que no primeiro momento tentaram dizer que não era atentado, mas como a realidade tem dessas coisas, ela se impõe. E da consequência do atentado, quer dizer, eu entendo assim, né? Vamos ver se é o caso de vocês. Nós tivemos aí um movimento importante, né? Em contraposição ao atentado do Trump, que parecia ter definido a eleição, que foi a desistência do Biden, né? Finalmente o Biden desistiu, semi-interditado, né? O Foi Biden desistido. desistiu, né? Foi desistido. Ô, Nora, a desistência do Biden é um ato de grandeza ou ele está semi-interditado? Então, eu acho que aí teve duas pressões muito grandes. Uma, aquela realizada pelos doadores, que simplesmente pararam de dar dinheiro e falaram assim: olha, se não mudarem o candidato, a gente não libera um centavo. Tanto é que assim que ele desistiu, as torneiras voltaram a jorrar. Então, assim, né? O dinheiro fala, claro, óbvio. Ainda mais num Dinheiro que, país onde. aliás, dinheiro que, aliás, parece que não vai ser problema para o Trump, porque o Elon Musk prometeu uma mesada de 45 milhões de dólares, né? Também tem isso, né? Mas, assim, num país onde você não tem fundo eleitoral, nem todas aquelas coisas, nem horário gratuito, nem nada disso, isso eu acho que foi uma pressão bem, bem grande, tá? Eu, pessoalmente, gostei muito do discurso. Achei ele muito bem escrito, muito, muito bem feito, tá? Mas era meio óbvio que ele ia sair, né? Agora, uma coisa que eu queria comentar, que eu acho interessante, não sei se vocês já repararam que aqui no Brasil, nem o PT, nem, principalmente o PT, né? Mas a esquerda no geral, ninguém toca no assunto da velhice do Biden, tá? Obviamente tem um telhado de vidro e tanto, né, com Lula e com a idade dele, né? Então, eu acho engraçado essa ginástica que fazem. Ah, ele fez isso para a democracia, blá, 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 mas ninguém toca nesse assunto, é tabu, né? Porque ninguém quer falar na idade dele quando você tem um sujeito que ainda tem mais 2 anos e meio de mandato e ainda quer se candidatar a mais 4, né? Então, é muito engraçado. Eu me divirto vendo essa ginástica toda para evitar tocar no que, teoricamente, é o cerne da questão, que é a idade. E não só a idade física, tá? A idade mental do Biden, né? É isso. E você, ô Márcio, você acha que a desistência do Biden foi uma imposição da realidade, dos financiadores, como diz a Nora, ou ele teve alguma grandeza política no seu gesto? Olha, eu acho o seguinte, quer dizer, foi uma sequência de atos. Primeiro, aquele vexame que ele deu no debate, né? Aquele vexame do debate ficou muito claro que ele não tinha condição de enfrentar. Acho que a dúvida talvez tenha sido o pessoal dizer, bom, partindo do princípio que o Trump é favorito, podemos deixar a carniça aí na jaula para ele pegar, ou vamos queimar o nome de alguém novo aí. Mas eu acho que não sustentava. E eu vou numa linha um pouquinho diferente da Nora. Eu acho que o problema não é a idade. O Trump é quase da idade dele. E, aliás, já tem gente Não, falando nisso. Ah, porque o Trump é velho, não sei o que, coisa e tal. Mas o Trump e o próprio Lula, o Lula fala hoje as mesmas merdas que ele falou a vida inteira. Então, quer dizer,
não houve nenhuma degeneração cognitiva, até onde eu acho, né? Então, eu acho o seguinte, era inevitável, não tinha como manter a campanha com ele, e acho que os financiadores agiram de forma, se fizeram isso, agiram de forma correta, porque não tinha a menor chance. Vai jogar dinheiro num cara que. Porque o eleitor se faz a pergunta aí, se ele for eleito, ele aguenta? Ele aparentemente não aguenta nem até a eleição, vai aguentar mais 4 anos. Não fazia o menor sentido. Então, acho que ele saiu, não vejo nenhuma grandeza política. Ele largou o osso porque não tinha mais condição, né? Já não estava nem nas cordas, ele estava nocauteado em pé, né? Então, Ô, joga a Vitor, toalha e passa para outro aí. Acho que foi isso, eu basicamente. tenho a sensação que hoje os Estados Unidos têm uma junta informal governando o país, né? A situação do Biden, pelo menos para mim, era um pouco até assustadora e desumana, né? A performance dele no debate foi pífia e o pior, na entrevista coletiva depois, alguns dias, foi ainda pior. Como é que você vê a saída dele? Foi um gesto imposto? Houve alguma autocrítica ali? E como é que o cenário se. Bom, daqui para frente a gente fala também um pouquinho do cenário com a indicação da Kamala, mas a renúncia do Biden propriamente dito. Foi imposto, né? Foi porque ele quis. Ele se viu sozinho, sem dinheiro, clamorosamente, ia, amplo favoritismo por Trump, era uma derrota meio que quase certa. Acho até que, se bobear, o atentado acelerou esse tipo de assessment, né? Porque o Trump saiu mais fortalecido ainda. Então, ele foi obrigado, a, apesar de ser uma decisão que só caberia a ele, porque se ele quisesse continuar, ele continuaria, mas ele foi se vendo cada vez mais isolado, né? Então, eu acho que aqui não tem nada de grandeza. Foi uma situação assim, se estivesse nas mesmíssimas condições e ele empatado, com a chance, numa disputa mais equilibrada, eu duvido que ele abdicasse dessa candidatura. Mas como estava em tudo por brejo, ele acabou não tendo outra alternativa. O que eu acho engraçado é que foi uma desistência meio que política, né? Mas ela está embasada numa desistência pelo fato de ele não ter mais condições de ser presidente. Aí a pergunta é assim, bom, se ele não tem condições mais de ser candidato a presidente para exercer um segundo mandato que vai acontecer daqui a 6 meses, também não tem mais condições de ser o presidente atual, né? Deveria sair agora já, né? Como é que é isso? Ele consegue? É um pouco paradoxal, né? Contraditório. Bom, ele não tem condições de ser presidente, mas ele tem condições nos próximos 6 meses? Também não tem, né? Então, eu acho que certamente deve haver aí Tanto é que no discurso um, dele ele não fala sobre isso, né? Ele diz que o melhor para o país, mas ele não assume ali nenhum tipo de um assunto. fragilidade ou coisa que o valha, né? Olha, pela minha idade avançada, eu não vou conseguir mais completar um mandato no vigor, né? Ele não fala nada disso, ele só diz que, bom, que é É. melhor para o país, que ele renuncia à candidatura dele à reeleição. E aí você, Xará, como é que vê a leitura do Biden? Eu lembro que você ter dito em outro programa, quando a gente falava sobre a possibilidade de existência ou não, né? Sobre o apego que os políticos têm ao poder e ao cargo, né? A realidade atropelou o Biden? Como a Nora falou, money talks. O único motivo pelo qual ele desistiu é que acabou o dinheiro. Ele não tinha outra alternativa. E essa é a explicação pelo qual ele não renuncia à presidência, porque ele não precisa de dinheiro para ser presidente da República, né? Ele pode continuar sendo presidente. Agora, para ser candidato, ele precisa de dinheiro. Sem dinheiro, ele não faz campanha, E do outro lado ele tem, não né? consegue nem viajar, né? Então, é simples assim. Não teve mais nada. Se tivesse, sei lá, metade dos doadores não tivessem parado, ele teria continuado. É só isso. E os doadores não parariam se ele tivesse chance, né? Então também Exato. tem, Não, porque o então, uma coisa dinheiro, leva a outra. dinheiro, né? Tipo, ó, Isso. não tem Os, chance, eu os vou pôr doadores dinheiro fazem. aqui. Os doadores, mas veja, essa é uma visão dos doadores, não é uma visão dele. Do ponto de vista É. dele, ele tem chance. Ah, sim, sim. Ponto. Assim como ele tem condições de ser presidente da República.
inclusive por mais 4 anos. Veja, ninguém faz essa ainda mais um político que tem 50 anos de estrada. Imagine que ele um dia vai falar que não tem mais condições. Esquece, não existe isso. É que não tem dinheiro, acabou. Você ia falar alguma coisa, Nora? Sim, não, só uma coisa que eu queria esclarecer, talvez eu não tenha sido muito explícita. Quando eu falei que eu gostei muito do discurso, achei ele muito bem escrito, eu estou falando tecnicamente, tá? Não quer dizer que eu Sim. concorde, tá? Não, não, só para. Mas Não, assim, a se você mensagem foi fez, boa, foi né? perfeita, perfeita. Inclusive, Veja, ele não. vamos fazer do limão uma limonada, E Isso, fizeram uma bela exatamente. Ele limonada de né? um super limão azedo, né? Isso. Então, mas ele não colocou as fragilidades dele ali, em nenhum momento ele reconheceu isso, tá? Só para esclarecer, muitas vezes eu falo dessas coisas do ponto de vista, eu sou jornalista e relações públicas, tá? Então eu falo desse ponto de vista. Do ponto Não da estou dizendo que eu comunicação, né? concordo. Ficou claro. Exatamente, tá? Então, só para esclarecer. Tá, Não, tá. não, também Desculpa, eu, para mim estava muito claro e eu ah, concordo tá com bom. você, porque eu acho que o texto ele foi escrito com uma elegância no sentido de dar essa conotação que muita gente da esquerda quis tomar, né? De ter ali um gesto de desprendimento, de grandeza e tal, quando eu concordo plenamente, ele não teve grandeza nenhuma. Foi a realidade nua e crua se impondo e da forma mais brutal que é pelo poder financeiro, né? Uma campanha numa corrida eleitoral americana, ela é milionária, né? O montante de recurso envolvido para as convenções, para os comícios, deslocamento de candidato, toda a comitiva, é uma despesa enorme. Então, sem um suporte financeiro, é impossível manter uma candidatura de pé. E, obviamente, aquela história, né? Quando o cara participa de uma campanha, um financiador, ele está ali movido pelos mais diversos interesses, mas imagino que sempre na expectativa de estar contribuindo para uma campanha que seja, pelo menos, tenha a chance de ser vencedora. E não era o quadro que a gente tinha até então, né? Ali a gente já tinha um quadro que já era pró-Trump, com a figura do Biden bastante fragilizada. O atentado, acho que aumentou esse spread e alguma coisa precisava ser feita. Eu tenho a sensação que o velhinho meio que passou uma perna aí numa galera, porque ele meio que, não sei se ele consultou alguém, mas ele lançou a Kamala Harris como candidata, o que cá para nós ainda não é uma certeza, né? Que ela será a Não, mas candidata. aí é uma questão, Quase certeza, gente. é uma questão burocrática, Hum. porque a dificuldade que você tem de passar os fundos da campanha para outro candidato parece que é muito grande. Então é por praticidade. Mas há Tá quem Porque a lá, já. diga, Kamala já era vice dele. mas há, Isso, exatamente. Já estava no ticket, né? sim, Uhum. mas há quem diga que ainda assim Obama, Hillary e outras lideranças democratas não Parece foram que assim, desagradou, né? não foram Desagradou tão, a alguns. não foram tão consultadas assim. Então, o velhinho meio que, bom, já que eu vou ter que Ele tirar o time de mostrou que campo, tem um. tem algum tutano ali É. ainda, né? Ele falou o seguinte: tá bom, eu não posso continuar, mas então quem vai ser a candidata é a Kamala Harris. E aí, a minha pergunta é o seguinte: é uma Kamala paraguaia? Vocês entenderam o trocadilho, né? Né? Horrível, né? Meu Deus. Horrível, mas eu não resisti. Eu achei que ia ser legal. Eu achei que ia gerar esse xistezinho. E aí, o Márcio, é Kamala Paraguai? Porque assim, Kamala Harris, no, Kamala Harris, como queiram aí, eu não sei exatamente qual é a pronúncia mais correta, mas o fato é que assim, se esperava ao longo do mandato do Biden um destaque que parece que ela não teve. O Vitor mora lá nos Estados Unidos, talvez possa corroborar ou não essa impressão que eu tenho aqui pelo tudo que li, ela foi uma vice-presidente bastante, assim, limitada. Algumas pesquisas, surpreendentemente, já apontam ela até à frente do Trump, né? Sei não, eu tenho uma certa desconfiança. Qual que é a sua sensação? É mérito dela ou é tábua de salvação de quem quer ver o diabo e não quer ver o Trump? Olha, eu tenho essa mesma impressão que você tem, talvez o Vitor, por estar mais perto.
ela foi uma espécie de picolé de chuchu lá do Biden, né? Porque ela e o Alckmin, assim, para ver qual dos dois é mais inexpressivo, é um belo confronto, né? Então, de uma hora para outra, caiu no colo dela a ideia, e o Biden, nesse ponto, o cara não está na política há 50 anos se não for esperto, né? Sim. Ele deu um jeitinho de emplacar, diz, ó, já que não vai eu, vai alguém que eu estou. Agora, eu não sei qual é o discurso dela, sinceramente, não sei. A minha impressão pessoal sobre tudo que aconteceu, eu resumo em 2 pontos. Primeiro ponto, o atentado, para mim, não influi nem contribui. Ou seja, quem gostava do Trump continua gostando, quem não gostava continua não gostando. Eu não. Mesmo aquela imagem, ele só ganhou aquela imagem fantástica, né, da bandeira americana, e tal, aquilo é bacana. Mas em termos assim práticos, aí ganhou eleitores, não sei. A visão que eu tenho é que ficou tudo como dantes. Agora, o segundo ponto, e isso nós vamos ver ao longo do tempo, que eu acho o seguinte: a Kamala tem toda uma, né, a coisa do politicamente correto, a lacração, etc, etc. Ela é o protótipo, o arquétipo, né? Ela reúne uma série de qualidades ali que o politicamente correto. Ela gabarita, né, no Ela quesito gabarita, isso minoria, aí. né? É, É que ela minorias. é Lá, casada, né? Ela é casada com um homem branco, candid- cis, né? Autor. então, Se não fosse isso, é, Só aí não, ela ela já aí perdeu perdeu. gabaritava. pontos, Eu Perdeu não ponto. perdeu sabia. pontos aí. Não Ela... sabia. Mas, enfim, eu acho o seguinte: Mas, mas uma ela é a visão. candidata do wokeismo, candidata Pode? quase perfeita do outros. Tá. Pois é. E eu acho o seguinte: aí já é uma impressão que eu tenho. Eu acho que ninguém aguenta mais a pauta woke. Ninguém aguenta mais isso. Por quê? Porque é chato, deu errado, não sei. Quer dizer, ninguém quer o racismo de volta, ninguém quer a homofobia, ninguém. Ou seja, as coisas melhoraram. Não vamos voltar aos anos 60, não vamos nada disso. Mas a coisa passou do ponto e ninguém aguenta mais. Eu acho que porque o Trump, na minha visão, é um dos piores candidatos possíveis, é um cara com 1 milhão de defeitos, mas o fato dele encarnar o antipoliticamente correto, como o Bolsonaro encarnou aqui, ele vai ganhar. Então, eu acho que a Kamala já entra, quer dizer, pode acontecer alguma coisa, pode ser que a minha percepção seja errada, mas eu acho que ela vai entrar numa furada. É muito difícil para ela ganhar. E ainda mais sabendo que os democratas estão divididos, né? Que o Obama não está bancando muito ela e coisa e aí, meu amigo, vai ser, enfim, vai ser muito difícil dela emplacar alguma coisa. Ô, Mas vamos ver. ô Vitor, a Kamala Harris ela já assumiu aí, nas falas mais recentes, posições como, por exemplo, a questão do armamento, do aborto, né? Acendeu novamente aí essa pauta polarizada. Você acha que ela tem condições de fazer frente ao Trump? Ou, na verdade, é só uma tentativa desesperada na total incapacidade do Biden de fazer um novo mandato e de até mesmo de encarar uma nova campanha? Veja, ela vai tentar encarnar o anti-Trump e não o pró-Kamala Harris. Então, assim, eu acho que as chances dela não virão por esse tipo de discurso de você ter um eleitorado conservador que não gosta e tal. Enfim, as posições estão muito definidas. Ela vai tentar se valer do anti-trumpismo. Essa que vai ser a estratégia, na minha opinião. Deveria, né? E aí, a disputa, ela está localizada em 6 estados, onde ela é mais acirrada e a diferença é pequena. Não são 5, 6 ou 7, enfim. Mas são os famosos estados pêndulo. Ali, ali que vai ser decidida a eleição. Onde o Trump, nesse momento, tem a vantagem, e em alguns não é uma vantagem larga, uma vantagem contra o Biden, era uma vantagem pequena, mas tem uma vantagem em todos os 6. Não vi depois do pró-Kamala, mas eu imagino que ele deve manter essa vantagem.
pelo menos na largada. E aí tem que ver como se vai caminhar a campanha. Mas assim, não importa nada que ela conquiste mais os corações e mentes dos californianos ou dos nova-iorquinos, isso não tem zero importância. Na disputa americana, não importa. Esses eleitorados já são dos republicanos. Como também não vai adiantar Os nada ela democratas. querer, Democratas, né? os democratas, desculpe, não vai adiantar nada ela fazer campanha na Flórida ou no Texas, vai perder. Então, eles já são dos republicanos também. Então, assim, agora, essa disputa nesses 6 estados, e o Guthrie daqui a pouco vai falar, ele andou publicando bons posts sobre isso, Por isso que eu ela tô é, ela deixando é ele bem pro, apertada. Ela por é isso que eu tô bem deixando ele pro apertada. final, né? Recheio do Não é biscoito uma eu tô deixando disputa, pro final. mesmo em 2016, não foi uma grande vantagem do Trump sobre a Hillary. Foi uma vantagem, só assim, naquela cara, é a eleição decidida em 10, 20, 30 mil votos, é pouca coisa. Então, é lá que as coisas vão ser decididas. Eu acho que o favoritismo ainda é do Trump, eu acho que a campanha dos democratas ganha um fôlego, e eu imagino que eles vão tentar navegar no antitrumpismo. Já no discurso de largada, ela não fala nada, ela deu ênfase nesse negócio do Trump ter sido condenado, que ela era procuradora. Vai ser no antitrumpismo, vai tentar angariar o máximo possível do antitrumpismo para vencer a eleição, que é uma eleição que, se, de novo, sabe o que eu acho engraçado? Que toda eleição americana eles ficam publicando essas pesquisas de voto popular que não adiantam para nada, não indicam nada, né? Grande coisa, 44, 42, ao invés de concentrar de fato no que importa e define a eleição, que é o colégio eleitoral e os estados em que pode haver variações. Mas não faz isso, fica com essas histórias de voto popular que engana trouxa, pô. O que adianta? Não serve para nada isso. Mas eu acho que o Trump permanece com vantagem, só que agora, digamos assim, ficou um pouquinho mais difícil, vamos dizer assim, porque a outra campanha tem dinheiro, tem esperança, né? Então, ficou mais difícil. Ele aí sai como favorito, eu diria, se eu fosse dar um palpite típico de tudólogo, eu diria que uns 65-35 para o Trump. Seria meu odds aqui, os meus odds no momento aqui para o desfecho da eleição. Eu diria que ele tem uns 65% de chance de levar essa. Eu não vou fazer eu não vou fazer essa maldade com a Nora, que é jornalista de humanas, e perguntar para ela quais são os prognósticos dela percentuais. Mas eu vou perguntar o seguinte: numa eleição majoritária, né, ninguém é candidato de si mesmo, né? Na verdade, a sua candidatura é uma candidatura que tem que surgir naturalmente. Eu tenho a sensação de que alguém que entra numa corrida eleitoral muito mais por fruto das circunstâncias do que por algum mérito próprio, naturalmente já não tem lá muitas chances assim. Num cenário onde já era um quadro negativo, parece que isso deveria se agravar. Você acha que é diferente disso, que a Kamala reacende as chances dos democratas, ou só colocou mais uma vela ali na missa de sétimo dia? Então, eu acho assim que adiou um pouquinho, tá? Um desfecho. Quando ela assumiu, os próprios democratas tinham uma grande expectativa, porque ela, como promotora, tinha feito um trabalho brilhante. Eu estou repetindo, tá? O que foi dito na época. Tinha um trabalho brilhante, era uma pessoa extremamente articulada, extremamente inteligente, blá, blá, blá. Mas parece que ela entrou em hibernação. Eu não sei. Desde que o Biden assumiu, ela simplesmente desapareceu do noticiário. Ela teve muita mais relevância na campanha e tudo, e depois parece que, sabe assim, né, às vezes eu ficava olhando assim, imprensa americana e tudo, Você tá querendo dizer que os democratas cumpriram cota com a Kamala Harris só para ficar eu tô bonito na achando que fita? ela é a Marina Silva dos Estados Unidos, sabe? Assim que aparece assim de tempos em tempos, não sei. Ela hibernou, simplesmente. Agora tiraram ela da hibernação, mas eu não sei se isso vai ser suficiente. Não sei. Eu acho que ela vai depender muito, muito do vice, que suspeito eu que não será outra mulher, porque aí seria dar um tiro no pé com um canhão, simplesmente.
tá? Então, mas eu acho que ela vai depender muito do vice que tiver. E outra coisa que eu achei engraçada, no discurso do Trump em Milwaukee, agora eu não me lembro, esses 2, 3 dias atrás, que ele saiu, obviamente, falando pestes da Kamala, chamou ela de extrema esquerda. É muito engraçado isso, chamar uma Kamala Harris de extrema esquerda. Tudo bem que a gente sabe que ele é um falastrão e tudo, mas eu, sinceramente, eu não aguentei o discurso, tá? Tava ridículo demais, tá? Então, eu assisti uma boa parte e mudei de canal, porque falei, não, chega. Mas chamar a Kamala de extrema esquerda é hilário. Mas é que o E, padrão e deve, americano ela é, né? O padrão americano ela tá mais que o Padrão Bernie Trump. Sanders. Não, não, mas para o padrão Trump, né? Mais ainda, Mas porque... quando ele fala isso, ele fala mais dessas posições das questões de comportamento, não muito na questão É, econômica, a pauta né? de Eu acho, mas costumes, mas ela nesse né? não... sentido. É. Mas Agora, só extrema que esquerda... é, mas é questão que pega, né? Isso que pega, né? Agora chama aqui, não chama a turma de fascista, nazista. Antes de passar para o Então, último, é a só mesma uma coisa. informação. A informação é a seguinte: o último vice que teve êxito nos Estados Unidos numa eleição foi o Bush pai. Ele foi o último o vice que de fato se reelegeu na sequência do seu antecessor, que era o Reagan. Depois disso, todos os vices apanharam, né? Al O Gore, Clinton, o Al Gore perdeu, enfim, ninguém se deu bem. Não existe, faz tempo que não existe algum tipo mas de o Biden, não sei. encadeamento. É que na verdade o O Biden ele Biden veio tomou um pé depois, na né? bunda dos É, Clinton. Não é foi o verdade. Clinton, não foi o Biden. Aliás, ele tomou um pé na bunda dos Clinton que não deixaram ele fazer a sucessão do Obama foi a Hillary, É né? verdade. Então poderia até, ia perder para o Trump ali naquela hora também. Mas enfim, não existe sim faz tempo que um vice não emplaca. Não acho que vai ser dessa vez, né? Xará, Não acho que. você fez um brilhante levantamento aí no seu Facebook, e nesse contexto aí sobre o lançamento da candidatura da Kamala Harris, que eu fico pensando assim, né? Foi uma baita barbeiragem dos democratas, né? O Biden já vinha dando sinais ali de ratear, né? Teria sido muito melhor se a ideia fosse essa. Acho que ela já fosse lançada antes, para não ficar com esse ar de remendo, né? Eu quero saber o seguinte: você já fez algum Então, levantamento de algumas pesquisas que foram levantadas ali? Nos Estados Unidos, a gente sabe que tem uns estados que eles são tradicionalmente democratas, né? Outros estados são tradicionalmente republicanos, mas tem estados ali que oscilam, o tal do swing states. E você já fez aí um levantamento. O que que esse primeiro levantamento que você fez mostra para gente? então, antes de entrar nos prognósticos, só comentando a questão da Kamala, você falou, hoje tem uma reportagem na Economist falando sobre as chances da Kamala, né? Na verdade, um roteiro que ela deveria seguir para ter alguma chance na eleição. E começa dizendo que ela teve uma grande sorte, porque o Biden não desistiu antes. Porque se ele tivesse desistido antes, daria tempo de fazer primárias e não seria ela a candidata. Quer dizer, ela só é Então, candidata por conta até essa é a das candidata circunstâncias do porque o tempo. Biden desistiu muito tarde, É, porque em né? tese o candidato deveria ser, qual é o melhor da nossa turma aqui para a gente oferecer para o E- país, né? Esse Exatamente. aqui. Vamos fazer umas primárias aqui para, Sim. né, para ter competição, tal, mas o Biden não largou o osso, só vou largar o osso ali no final, e aí caiu no colo dela. Então, começa, quer dizer, já é um sinal, né, de como a candidatura é fraca, né? Se ela não é Agora, majoritária, se ela não é formalmente majoritária nem entre os democratas, né? Uma vez que ela está sendo então, mas eu acho ungida à assim, condição de, bobagem, né? os democratas não são PSDB, né? Os democratas vão se unir em torno dela porque tem o Trump do outro lado e é só dois partidos e precisam vencer, né? Sim. Independentemente de quem seja o candidato. Então vai todo mundo se unir em torno dela. Eu acho que esse não, Muito mais pela não vai ser o circunstância do que pelo problema. mérito dela, né? Isso. E a coisa vai, assim, eu não dou de barbada, né, que o Trump já ganhou. Eu acho que esse 65-35 tá ok, né? É por aí mesmo, eu diria, 2/3, 1/3. Por quê? Porque depende da campanha. Isso que o Márcio falou é um negócio que não me ocorreu, mas eu acho que faz sentido. Ela ser comparada com o Alckmin, né, um chuchu, um picolé de chuchu, talvez seja uma vantagem
porque é uma pessoa que, a depender de como ela conduz a campanha, ela pode se descolar do extremo, né? Porque hoje ela é vista como extremo, mas ela pode migrar para o centro a depender do que ela falar durante a campanha, né? Então, não sei, depende de como a campanha for indo. Assim, hoje, eu acho que é uma vantagem você ter, você meio que ser picolé chuchu, ainda mais contra o Trump, que é um carro alegórico, né? Então, pode ser que tenha uma fatia da população que esteja afim de alguém, sei lá, uma normalidade, né? Tipo o Biden também, puta picolé de chuchu, né? Enfim. E com relação ao prognóstico, né? Eu fiz esse levantamento estado por estado com as pesquisas que existem. Então, são poucas ainda as pesquisas que colocam a Kamala Harris na pergunta. E o Trump tem, somando todos os estados, faltam 2 delegados para ele garantir, né? Então ele está bem na frente, ele parte bem da frente. Faltam 3 meses e meio, né, para a eleição, é pouquíssimo tempo. Então a Kamala tem um Everest aí para escalar, né? Vai ser difícil para ela. Agora, eu acho, a gente não está fazendo esse comentário e está passando meio batido. O vice do Trump, o Vance, ele fala muito com a turma lá do meio, que é o pessoal que está, os esquecidos, né, da classe média. Até Sim, uma biografia sobre ele, é um cara que ascendeu na vida, no esforço e tal. Ele meio que representa bastante aí essa questão daquele do sonho americano, mas ele é vice de um mandato só, porque o Trump não pode ser candidato à reeleição. Então, esse exatamente. cara Ele é o herdeiro, potencialmente ele é pode vir a herdeiro. ser o próximo candidato. Eu acho que A ó, depender ele é um da. nome até mais importante até do que o vice da Kamala, que em tese Não terá tenho 8 dúvida. anos, né? Ô, Não Vitor, tenho dúvida, explica é um isso pouquinho esse mesmo. negócio de que Eu o te Trump, dei, Trump não poderá se candidatar à sua reeleição. O presidente pode ter 2 mandatos, ele já teve um e Estados... vai para o segundo. Então, por exemplo, não aconteceria nos Estados Unidos o que aconteceu no Brasil, do Lula ter sido reeleito, passaram alguns anos e novamente não, concorrer à eleição. Não. Nunca, não. O que nunca. mostra como os americanos estão à frente da gente, né? Não correriam risco Uma regra de ser o que simples, né? aconteceu. Você, Regra simples para colocar. você Sim, imagina Eu, como os eu esqueci de um democratas. ponto que eu acho pode que falar, é. Xará. Oh, perdão, perdão, Márcio. Não, não. Você imagina que os democratas gostariam de ter um candidato como o Clinton, o Obama e tal. Era bem mais Nossa, fácil concorrer Obama lá. nadado de braçada. O Exatamente. Obama ainda tá no. E o Mas, Clinton já tá rateando, né? tá, Ele mas já o tá bem. Não sei se ele mas, tá no vamos Biden, lá. mas o bicho tá Mas mal. a ideia foi exatamente evitar o populismo, evitar Exatamente. A personalização, a exatamente. personalização, Tem né? um ponto importante que vai dificultar a vida da Kamala, que é a inflação, né? A economia é o ponto fraco do mandato do Biden. E A tudo inflação indica pegou que tem uma pesado. recessão chegando por aí, né? Enfim, tem a desaceleração da economia, a inflação ainda está alta, está caindo lentamente. Então, esse é um problema, né? Eu tenho a sensação que assim, eu vou fazer uma comparação e dar talvez um prognóstico que não seja tão simples quanto parece ser a comparação. Mas para mim essa eleição é meio que uma eleição do Trump contra ele mesmo, né? Não é uma eleição de um candidato, é praticamente um plebiscito ou como é que se fala O referendo. um referendo, né? É o Trump versus o Trump, né? Ou seja, o Trump, nós temos uma candidatura e alguém lá do outro lado, pouco importa quem É um seja, anti-Trump. para você votar contra o Trump. Então é mais ou menos como bater um pênalti, mas segundo a sabedoria futebolística, pênalti é uma coisa tão séria que o presidente do clube tinha que bater e só trouxa perde, né? E eu, divergente um pouco daqueles que acreditam que a vitória do Trump será um pouco mais tranquila, eu acho que não. O que a gente tem visto aí, nós vamos até falar um pouquinho disso também, é que assim, a gente viu que o Trump em uma semana ficou velho, né?
até pouco tempo atrás, a Isso imprensa é tinha verdade. dificuldade de falar com clareza aquilo que qualquer pessoa normal via. Que o Biden tinha uma idade avançada, essa idade avançada fragilizava ele, que em alguns momentos parecia até que ele estava um pouco senil. Tem uma imagem dele saindo de um auditório, de um palco, sendo amparado pelo Obama, quase que dando uma direção como se fosse um cuidador dele. Mas você não via os grandes veículos de imprensa falando tanto sobre isso, ou de forma muito clara, como a gente viu depois do debate, que foi um massacre da Serra Elétrica. Eu acho até que saiu barato. Não sei o que que aconteceu com o Trump naquele dia, parece que estava um pouco mais maneiro ali, ficou com um pouco de dó, mas o debate já foi devastador. Aí depois tivemos aquela eleição, aquela coletiva que foi pior ainda, porque no caso do debate, a pessoa ainda está sobre algum tipo de contestação, tem um opositor, mas na entrevista coletiva não, e ele foi péssimo, trocou o nome do Putin pelo presidente Putin. ucraniano, Hum. trocou a Kamala pelo Trump, quer dizer, foi horroroso, horroroso. E aí, só ali, diante das circunstâncias, de forma insuportável, é que falaram, em uma semana o Trump passou a ser velho, né? Então ali, para mim, tá tão claro, tão claro, tão claro, que existe uma poderosa máquina de propaganda e mídia que vai ser 3 meses que o Trump vai ter que ficar entrincheirado. Mas, mas isso já aconteceu em 2016, já aconteceu em 2020, não é novidade. Acho que a imprensa perdeu esse poder todo. Obviamente vai ter Então, o, 80% da imprensa contra ele. o Mas que eu ia isso, não sei, concluir, você acha então, que... o que eu ia concluir é que eu acho que ele vai ganhar. Mas eu acho que não vai ser essa diferença toda, porque eu acho que se a eleição fosse hoje, talvez essa diferença fosse lá. Ele vai perder essa gordura, ele vai desidratar, porque vão bater tanto, 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 tanto. E assim, foi uma coisa sintomática. O Biden desistiu, o Trump ficou velho. Pode prestar atenção, foi coisa de Mas, 24 horas. Né? mas Então acho que veja, vão martelar isso. Ah, é o candidato essa à questão... presidência mais velho, todos os problemas que ele Isso teve e sim. tal. Mas eu acho que ele supera isso se ele não demonstrar sinais de senilidade, Ah, sim, sinais de vigor. É um eu cara acho. Sim, que ele especialmente tem um tendo saído de vigor um ainda, né? atentado como ele saiu, né? Falando para as Acho que ele pessoas supera. lutem, ele teve uma presença de espírito absurda. Mas eu acho que a Ah, vida dele não será fácil. Eu acho que a gente vai ver E eu vou arrisco te dizer o seguinte, Vitor. Nas duas corridas anteriores das quais ele participou, uma ganhando e a outra perdendo, ele não foi tão atacado quanto ele será nesses 3 meses. Anota o que eu estou falando aí, depois você me fala. Eu acho que vai ser Nossa, vai ser um massacre. Então ele vai chegar ali, vai chegar na frente, mas, meu, tendo diminuído essa gordura aí. Posso mas estar eu enganado. não sei se os ataques vão surtir efeito no sentido de tirar votos dele, tá? Eu acho, veja, eu acho que a disputa será, como sempre foi, acirrada. No voto popular, talvez até ele perca, mas isso realmente não importa. O que importa são esses estados-chave, onde ele teve uma vantagem razoável em 2016, não foi uma surra, foi uma vantagem razoável. Sim, Perdeu, perdeu em todos eles, ou seja, ele perdeu o capital político desses estados 4 anos depois, eu acho que ele, por causa da pandemia, né? E agora, aparentemente, ele está retomando todos eles, só que eu acho que não vai nem retomar no nível de 2016, não vai ser um negócio assim, uma barbada. Ele está hoje com alguma folga. Agora, se perder os 3 estados desses 6, já inverte o jogo aí. Então, assim, há que se tomar o cuidado. Por isso que eu estou dizendo, meu palpite é 2 terços, 1 terço, mas não tá definido. Não diria que está é, definido. Vai apanhar sim da grande imprensa, mas sinceramente, não sei até que ponto isso faz diferença. é. Porque Bom, hoje em dia, qual é até a pergunta que eu lanço aqui, qual é o. Nós já tivemos tantos exemplos em A que relevância. o candidato que vencedor foi o candidato que é mais apanhado. Tivemos tantos exemplos aí mundo afora. Eu acho que hoje a imprensa, se bobear, ela até atrapalha. Não sei. Lanço aqui a pergunta para vocês. Sim. Tem um ponto importante, né, que os Estados Unidos é um país civilizado, e nos países civilizados, voto não é obrigatório, o voto é Também. opcional, tem né? como você Só conhecer. em algumas repúblicas de banana que inventaram esse troço. Então, tem muito o fator.
o cara que vai sair de casa para votar. E aí eu acho que o Trump leva vantagem, visão minha. Ou seja, quem está com o Trump está fechado com o Trump, e quanto mais a Verdade. imprensa bater nele, mais o cara vai ficar puto dentro das calças, aí eu vou lá votar. E eu acho que, até o momento, a Kamala não tem esse poder do cara que dizer, tacar o velho, pô, vamos para tudo para o diabo carrega, eu vou ficar em casa e não vou votar. Então, esse é um fator importantíssimo, decisivo. Concordo. E eu É, acho que o O Trump, nesse nível de ponto, engajamento. é. engajamento, a Ah, sim, palavra sem técnica dúvida. é. O Eu Trump tem acho. um engajamento que eu acho, quer dizer, pode virar, ainda tem muito jogo, mas eu acho que. E quanto mais baterem nele, vai ser pior. Porque É. aí o pessoal vai querer ir para derrubar mesmo. Parece que não é só aqui que as esquerdas perderam as ruas. Mas já que nós estamos falando de grandes democracias, dessa vez eu vou começar pelo Xará e vamos falar da eleição na Venezuela. Afinal de contas, um Uhum. lugar onde, segundo o nosso presidente, existe um excesso de democracia, ainda que o mandatário atual tenha, nos últimos horas aí, colocado sob suspeição o processo eleitoral, as urnas eletrônicas, inclusive dizendo o seguinte, que o país corre o risco de sofrer um banho de sangue. Nosso presidente manteve aí um silêncio sepulcral durante alguns dias. Alguém deve ter dado uma cutucada nele, falou: Ó, você precisa falar alguma coisa aí porque tá feio. E, para minha surpresa, Marcelo Guterman, numa mesma semana, no intervalo de 24 horas, Trump ficou velho e Maduro é bolsonarista. E aí, Xará, como é que vai se dar a eleição na Venezuela? Teremos uma alternância? Não teremos? O pau vai comer? O Celso Amorim disse aí que vai lá para a Venezuela para ver a consolidação daquela grande democracia. O que que você espera dessa eleição aí, se é que você espera alguma coisa? Bom, no caso, meu prognóstico é 100% Maduro. É Como tudo que eu tenho a dizer. concretização da democracia venezuelana. Isso. Você Eu acha? estimo Assim, 120, não, 114. assim, pode ser que ele perca a eleição, mas ele vai continuar no poder, Ninguém tira ele do poder, né? independente do resultado das eleições. Já não, né? Independente, É, né? então, assim, pouco Né? importa o resultado da Eleição, eleição, ele seguirá, pouco seguirá. importa. Não cairá de Maduro, com o perdão do trocadilho. Não, não, ele só vai cair num golpe. É assim que funciona, né? Ditadores normalmente não saem do poder por conta de eleições, Isso, né? Geralmente eles exato. vão se isolando, né? A tal ponto que, não tendo aquele suporte, é, vou dar minha opinião um pouco mais para frente, mas antes eu quero ouvir o Márcio. E aí, Márcio, você também concorda com o meu xará que, independente do resultado, o Maduro não sai do poder e não cai de jeito nenhum, a não ser através de Só, um golpe? só queria registrar a tua inspiração hoje, né? De Kamala Paraguaia, caiu de Maduro. O cara hoje, Não, hoje eu tô o homem dos mais um trocadilhos, Não, né? trocadilho, você tá, pede assim, música do muitos, Fantástico. O muito terceiro criativos. trocadilho E em você vê que pânico eles é são sutis, né? Não é um humor sutil. qualquer, é um humor assim Sim, sofisticado, né? Um humor assim exatamente. elegante, né? Isso. Mas, enfim, eu estou com o Guto, mas esse troço, quer dizer, a eleição lá, a gente sabe há muito tempo, é um grande teatro, uma grande palhaçada. Eu me lembro quando, na ditadura militar, tinha eleição aqui no Brasil também, e tal. Então, a simples ideia do cara, a cara de pau do sujeito de dizer um troço desse, olha, se eu perder, corre o risco de ter um banho de sangue. Quer dizer, porra, que eleição é essa, cara? Que é isso? Então é isso, ele só vai sair de lá na base da porrada. Quando surgir alguém mais forte que ele, quando ele perder poder suficiente, né? O meu pai, meu falecido pai, completaria 100 anos agora em agosto, né? O Que dia meu de pai, agosto? 19. Ah, eu sou do dia 5. Ele era leonino também, né? Que nem eu. Leonino, Leonino. Mas aí o meu pai dizia que no Brasil, né, chegava uma hora que o pessoal começava a contar os generais, né? Quantos generais estão a favor do fulano, né? E quantos. Se empatasse, desempatava no número de estrelas, né? Então, é assim que. Então lá o negócio está assim, quer dizer, ele não vai sair, ele não vai perder a eleição de jeito nenhum. Aí Que você acha, Nora? Qual que é a sua visão aí?
O Brasil, ele é Então, meio. O Brasil, você é argentino, eu acho que talvez concorde comigo, né? A gente viajando pela América do Sul, parece que o Brasil ele é meio à parte, né? Ele não se mistura com o resto da América do Sul. Eu acredito que talvez pela barreira da língua, mas, por exemplo, né, você vê na Argentina algumas bandas, cantores americanos têm alguma penetração, enquanto que aqui é zero, né? Então o Brasil parece meio apartado da América do Sul. Então, argentinos, colombianos, equatorianos, colombianos, parece que tem uma interação maior do que aqui com o Brasil, apesar do Brasil ser um país continente e exercer ali uma relativa e natural liderança na região. Mas você, tendo nascido na Argentina, eu acho que mantém muito contato. Como é que o pessoal vê a eleição lá e qual que é a sua impressão? O Maduro então, vai entregar a paçoca ou então, ele vai se fechar? na Argentina tem muitos venezuelanos, muitos, tá? A diferença entre os que migraram da Venezuela para a Argentina e os que migraram para cá é o nível educacional, cultural e até econômico, tá? É simples. Aqui o pessoal entra em Roraima a pé, tá? Eles vêm da Venezuela a pé. Então é muito simples. Para a Argentina, já precisa ou uma semana de ônibus, tá? Ou um avião. Então, na Argentina tem muitos venezuelanos, assim, advogados, médicos, No Panamá gente, também, né? Os venezuelanos de maior, melhor condição social. Eu tive no Panamá alguns anos atrás e o Panamá era dividido entre os imigrantes colombianos que fugiram das Farc e os imigrantes venezuelanos, pessoas de boa condição cultural, de posses, né? Então o Panamá sim, sofreu um boom com a chegada dessas pessoas muito qualificadas dos dois países, né? uhum, A sim, imigração que a gente recebe aqui, você tem razão, especialmente aqui, por exemplo, em São Paulo, a gente vê que são pessoas bem humildes, né? sim, são assim, de baixo nível educacional, cultural e tudo, tá? Então, isso já estabelece uma certa diferença, tá? Tanto que na Argentina você não tem preconceito contra migrantes venezuelanos, não, tá? Eles, ao contrário, são muito bem vistos. Eu mesma fui atendida por venezuelanos em várias. Estive o ano passado, em vários lugares que eu estive, e tudo são excelentes, tá? Então, isso eu acho que já cria uma certa simpatia, né? Então, lá também o pessoal não quer que continue uma ditadura na América Latina, né? Óbvio. Agora, o que eu acho é que tem. Primeiro que o governo brasileiro está dando mais um tiro no pé, né? A diplomacia brasileira está fazendo mais uma vez tudo aquilo que não deveria. Se o próprio TSE não manda gente para acompanhar e avalizar as eleições na Venezuela, que vai fazer o assessor da presidência, né? Um chanceler ad hoc que nós temos, né? Ridículo, ele só vai. Manjadíssimo, diga-se de passagem, né? Ele só vai chancelar a roubalheira, tá? Mas assim, eu tenho uma visão um pouquinho. Eu concordo com o Gutermann, eu acho que vai dar Maduro, sim, mas eu não sei se vai ter eleição. Eu ainda acho, e aí já vai. Não sei se vocês sabem, eu sou apaixonada por literatura fantástica latino-americana, tá? Então aqui já vai uma prévia do que poderia ser um roteiro. Eu acho que é capaz ele cancelar essas eleições, tá? Ou ele invade a Guiana, ou ele Uhum. declara algum tipo de estado de sítio, alguma coisa assim, e dá mais uma enrolada num acordo de Barbados e em todo mundo, tá? Então, eu também acho que ele vai continuar. Agora, não sei se vai ter eleições. Como dizem que realmente a oposição está bastante bem articulada desta vez e tudo, eu não sei se ele vai conseguir roubar o tanto que ele precisa para ganhar as eleições, tá? Então, eu ainda acho que é capaz de não ter eleições, tá? Mas aí, de novo, eu falei, vamos lá, eu sou apaixonada e fã de literatura fantástica latino-americana, tá? Então, pode ser E que Tem se isso tudo a ver o que você está mude. falando. e se tratando de América Latina, especialmente Tudo é essa parte possível. sul aqui, tudo é possível. E você, Vitor, também fecha com o pessoal aí que, independente se tiver ou não eleição, se o Maduro ganhar ou perder, vai continuar Maduro e não muda nada. Concordo. Eu acho que ele só sai de lá morto. Até é incrível isso, né? Como que pode um país se sujeitar a um ditadorzinho desse de Araque, né? A Mas tem essa uma altura do explicação, campeonato, né? mas
Não, controla tudo, controla o judiciário, controla, tem todo o É, apoio dos militares, judiciário, tudo, enfim. Ele vai continuar lá por muito tempo até morrer, ou até haver um golpe. Mas é. por vias democráticas não sai de lá, eles roubam a eleição, não vai ter problema nenhum. O PT, Se a eleição tiver parelha, ele vai dar um jeitinho, enfim, tá dado. Isso é o uma pena, PT, destruído, o país destruído. o PT, depois da saída da Dilma, num documento oficial de maio de 17, numa autocrítica, ele usava a Venezuela como referência, né? Muita gente se pergunta, mas afinal de contas, como é que esse governo se mantém numa situação tão caótica, tão calamitosa quanto é o nível de pobreza, né, que tem na Venezuela? E é simples, né? Enquanto o PT criou uma elite do funcionalismo público, né, o que impõe ao PT, em alguma medida, ter que submeter ao processo democrático, já no caso da Venezuela, que serviu de referência para esse documento em que o PT criticava não ter reformado as Forças Armadas, colocando oficiais mais alinhados com os interesses nacionais, entenda-se aí os interesses do PT, o que foi feito lá pelo Chaves, muito espertamente mantido pelo Maduro, é o seguinte: a elite que foi criada na Venezuela é uma elite militar. Portanto, né, uma troca de governo necessariamente implicaria que os militares que têm uma condição vantajosa em relação àquele cenário miserável e caótico que tem a Venezuela perderiam essa vantagem e existiria um risco aí, que é o risco de haver um revanchismo e uma perseguição. Então, de certa maneira, apesar da situação caótica da Venezuela, os militares mantêm o Maduro no poder como uma manutenção do status quo deles, né? Contudo, nessa eleição, parece que, dadas as circunstâncias, existe uma parte significativa dos militares venezuelanos que parece já estariam articulando com o candidato de oposição, para que, em apoiando ele, eles garantissem a implementação do resultado, tendo como troca alguma coisa parecida do que aconteceu aqui em 1979 com a lei da anistia, né? Anistia ampla, geral e restrita, né? Que foi a forma que o Brasil, diferente da Argentina, encontrou de escrever um futuro depois de um período de exceção. Então, talvez, e apenas talvez, as chances remotas, né, de havendo uma vitória nas urnas do candidato de oposição assumir seria baseado desse acordo que estaria sendo traçado aí com uma significativa parte dos oficiais da Venezuela, porque também não há muitos. A certa altura já não vira, já não é tão vantagem assim você fazer parte de uma elite, né, incrustada num pântano, né? Uma coisa é Cuba, que o cara ali dá uma escapuladinha e tal, é mais simples, né, do que um país que já tem uma extensão territorial maior e que viveu um processo de empobrecimento absurdo, né? Absurdo, absurdo, absurdo. Eu não sei, eu acho que o mais provável mesmo é que as eleições, como as outras anteriores, sejam fraudadas, e se não forem e o candidato de oposição vencer, o mais provável é que o Maduro permaneça no poder pela força, aí alegando qualquer tipo de coisa, como essa bobagem que ele falou das urnas, né? Mas eu acho que nunca antes a gente esteve tão próximo de uma situação na qual a oposição parece tão mais forte e articulada do que agora. Tomara que seja dessa vez, né? A nota, para mim, é o TSE ia mandar observadores e não mandou, né? Porque vai que manda, né? E aí já contamina. Quem tá na dúvida, bola pro goleiro. Eu, particularmente, divirjo absolutamente do bolsonarista Maduro em relação à integridade das urnas. Você não precisa de urnas fraudadas quando você tem um processo, tudo ele conduzido de forma tendenciosa, né? Então você não precisa fraudar urnas. Aqui, para mim, o grande golpe, sempre falei, não acho que tenha sido nas urnas, eu acho que as urnas em si, elas são seguras, é a minha impressão. Até hoje, vi gente muito séria, né? Como o meu amigo Marcelo, que junto com o Paulo fizeram um artigo, assim, bem criterioso sobre todas as possíveis falhas, tudo que se argumentava. Mas eu acho que é anterior a isso. Aqui no Brasil, o golpe foi dado no processo eleitoral em si, na reabilitação do Lula, então acho que não era o caso de ter fraude na própria votação propriamente dita. Bom, aqui é o seguinte, já que a gente veio aqui falar de TSE, Marcelão, o nosso presidente continua falando bastante, né?
Aliás, sensacional aquele artigo que você colocou. Putz, surpreendente que seja o editor do Právida, né? Que tem escrito Eu também aqui. achei bem surpreendente. Eu Foi, nunca tinha visto cara, esse cara. cara, o cara é Hum. editor do Valor Econômico, que Não eu sei costumo se, chamar de Právida não sei se Tupiniquim, ele ainda né? está com emprego ou não, enfim. Mas É, de fato foi e eu sensacional. sinto, eu sinto, cada vez que eu leio as partes de opinião lá do Valor Econômico, eu sinto muita saudade da Gazeta Mercantil, né? E talvez por isso, né? Talvez não tivesse tanto a serviço de algum tipo de interesse, mas o fato concreto é o seguinte: o Lula, o dólar e os cretinos, seguimos na mesma batida, né? Não precisamos esperar muita novidade, não tem muito para ser dito, né? É isso aí, pronto, acabou, né, Xará? É, não tem o inimigo é sempre o outro, né? Nunca está em casa. Então é o de sempre. Mas é aquela coisa, a realidade bate a porta, né? Também não adianta. Uma coisa é o discurso, aquela coisa para levantar a militância, para tentar disfarçar, tal. Outra coisa é o preço dos ativos que não dá contra essa realidade, e aí acaba batendo depois na inflação, que acaba batendo na É, popularidade. e os ativos Então brasileiros ele em é meio. dólar, então, né? Pois é. Então não tem, assim, ele pode até tentar por algum tempo, né? Mas ele vai ter que se render à realidade, não tem muita escapatória. E aí, Vitão, É você isso. acha que quem fala mal do Lula são os cretinos que fazem o dólar subir? Ou talvez tenha algum outro motivo? Eu reforço o que o Guto me falou. Eu acho, inclusive, não sei se vocês viram, eu mandei um post aí sobre congressistas americanos enriquecendo com trading. Não, Não sei não se vi. vocês viram. Eu mandei lá, tá lá no nosso grupo. Tem uns caras investigando como os congressistas americanos vão melhor do que o índice da SP 500, né? Provavelmente por inside information. Então, eu fico imaginando o Lula avisando os amigos, hoje eu vou falar uma merda e compre dólar, né? Tipo, porque de fato o cara movimenta aí bastante, né? É, uma Tirando coisa. tirando a burrice ou a ignorância, né? Que você pode sempre achar que ele é ignorante, ele fala besteira mesmo, tá fora de si e tal, mas de repente tem até um lance assim, vou dar uma esculhambada aqui no mercado, vamos fazer um negocinho. E hoje eu vou falar uma besteira. E aí você vai lá 10%. 10% em Eu poucas acho duas que. semanas você ganha 10%. Eu acho que afirmar a gente nunca vai poder, né? Porque para isso nós temos que ter Não. elementos, mas que existe uma, vamos dizer assim, que seria possível, isso sem sombra de dúvida seria possível, né? Porque quando você fala, quando, por exemplo, né, a inflação, a curva de juros, o câmbio, eles são ancorados em expectativas, né? Então, se você tem um presidente que chega e fala o seguinte: olha, eu não estou nem aí para responsabilidade fiscal. Para mim, o importante é cuidar do povo. Eu desconfio que uma fala assim gere um pouco de oscilação. Se você estiver posicionado na ponta certa, dá para ganhar um dinheirinho disso, eu não duvido. E como a gente sabe, né, que essa turma não tá para brincadeira, duvidar eu não duvido. Provar a gente não tem como. Agora, se você me obrigar a apostar um dedo, se tiram ou não proveito, é lógico que a minha aposta é que tiram, né? Nós estamos no Brasil, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, ô Nora, e aí? Dólar e o Lula, o dólar e os cretinos. Eu Então, achei legal ele chamar o pessoal da imprensa de cretinos. Eu fiquei, assim, eu requentei até um pouquinho o assunto para não deixar passar batido, mas eu pessoalmente senti um certo prazer, assim. hum. Então, duas coisinhas. Uma, primeiro, para quem está nos ouvindo e não sabe do que nós estamos falando, a gente estava comentando um artigo hoje no jornal Valor Econômico, assinado pelo Nelson Niero, que é o editor de finanças, se não me falha a memória, do valor, tá? Então, só para colocar um pouquinho de contexto para aquela meia dúzia de pessoas que nos escutam, tá? Então, só para. Se bem que acho que somos nós mesmos e já sabemos o assunto, mas tudo bem. Ah, eu achei bom esclarecer. Vai que tem algum novo aqui, né? Ah, mas eu achei Então, sensacional, de uma ironia gigantesca, não, brilhante então, aquele o texto artigo. é brilhante. Eu mandei os De... parabéns para o Nelson, porque assim, eu achei Putz, sensacional. Vale muito, muito a pena ler, tá? muito bom Então, mesmo.
Não, tá finíssimo, super bem escrito e tudo também. Vale a E, pena ver, tá? e fazer aqui um disclaimer, né? Não se deixem levar pela manchete, né? Pelo Não, não, título, né? Por favor, leiam leiam tudo. antes de criticar, porque trata-se de uma grande ironia, né? Exatamente. Então, leiam tudo, tá? Então, primeiro ponto esse. Segundo, me esqueci qual que era. Você ia Não falar dos sei. jornalistas. Isso, era alguma coisa do jornalismo, peraí, o que que era? Sim, já lembrei. No começo do mandato do Bolsonaro, eu não me lembro agora quem foi. Se foi o Lindinho, se foi a Glaze, algum deles. Eu vou até pesquisar depois e confirmo, mas um deles questionou algumas falas do Bolsonaro que fizeram o dólar subir. E ele falou assim, falou, não, evidentemente ele está tentando ajudar os amigos que devem estar comprados. Eu vou procurar esse post, tá? Porque é memorável, tá? É uma coisa assim, o print é eterno, tá? Então, vale a pena O relembrar. pessoal alegava, né, que a política do Guedes fazia o dólar se valorizar porque ele tinha uma offshore. O pessoal também fazia conta. O pessoal é um bando de brincalhões, né? Então, mas era a mesma coisa, tá? Agora, quando se diz com todos os indícios, né, de, poxa, não tem alguma coisa muito estranha e tudo, quando você fala, olha, não, fica quieta porque senão o dólar sobe. Aí a criatura vai lá e fala e o dólar sobe, só pode ser de propósito, né? Só pode. Então, enfim, é interessante como realmente o mundo não gira, ele capota, né? Então, é Ô, isso. Márcio, você tinha comentado aí sobre o Lula que ultimamente trocou ali o esôfago pelo reto, né? Como que você classifica essas Eu últimas falas falei dele? isso, eu Não, falei não, isso. não, a troca do Tá bom. esôfago pelo reto é minha. O que você tem dito é que ele tem falado bastante merda. Foi a forma que eu encontrei um pouco mais delicada de Mais dizer, né? elegante, isso, muito mais elegante. Mas eu casualmente eu não li esse artigo, não li o artigo, tá na minha lista para Vocês ler. estão. Minha dica vai Pô, ser esse artigo aí, porque pô, realmente ele é eu estou aqui, sensacional. como eu falei no primeiro programa, né, em homenagem à Madonna, eu estou aqui like a virgin, né? Eu não li o artigo, não sei a história, mas enfim. É, Mas se, é, tá, se é o Lula falando merda, né? Então, Lula falando, e é aquela coisa, né? Nós somos o país da desconfiança, né? Então, desconfiar. E a minha avó dizia, né? Quem mal não faz, mal não pensa, né? Se o Lindbergh, né, puxou lá, a galerinha ali, se o cara está falando besteira para subir o dólar para os amiguinhos ganharem dinheiro, diz, opa, provavelmente ele já fez isso ou já experimentou a ideia, né? Então, é muito difícil dizer. Desses caras, eu espero qualquer coisa, né? Então, não. Aproveitando o ensejo, Nora, 1-0 para o Grêmio, tá? Acabei de ver aqui. É, Bom, já que se o ficar Márcio, nisso, Mas eu tô está no em jogo, lucro. está em jogo. Tá começo, Se foi no fica... início, gol no início aqui. já Acabei que de o Parabéns. Márcio trouxe o tema esportes à tona, 1-1, Márcio. 1-1. 1-1. é, Putz. Empataram com um pênalti meio que parece meio garfado. Ah, então vamos Então lá. é Já que o esporte normal. veio à tona, vamos falar aqui, cada um com as suas expectativas para a Olimpíada. O tema esporte, que essa semana parece que está um pouco mais centrado, um pouco mais voltado para a razão, depois de um certo entusiasmo, tenho essa impressão. Não sei. Vamos ver aí ao longo do tema, porque falando de Olimpíada, depois aí talvez alguém possa dar um pitaquinho sobre futebol, enfim, não sei. Parece que mudou um pouco o termômetro deu uma acalmada. Não sei, pode ser que eu esteja enganado, vamos ver. Márcio, a Nora é uma amante dos esportes, mas particularmente da Fórmula 1. Agora, eu acho que de todos nós aqui, o mais apaixonado pelos esportes olímpicos, indiscutivelmente, é você. Então, eu vou começar com você. Sua expectativa para essas Olimpíadas de Paris, se já tem alguma coisa para chamar atenção, para destacar? Como é que... Quer dizer, é uma Olimpíada que tem um monte de esportes. Eu tenho alguns esportes que eu não consigo entender como é que viraram esporte olímpico, né? Dança de rua virou esporte olímpico. Sério? Não é break dance, Break dance. um negócio break dance. Tem um troço lá que para mim aquilo é dança de rua, não sei, né? Virou esporte olímpico, né? E o futsal, por exemplo, não é.
que é um esporte. Mas por que que o futsal não é? Deve ter alguma treta por trás É disso. treta com a FIFA. É treta com a FIFA. É o COI Por com a que que a FIFA. FIFA não quer que seja? Aí eu não, não, acho que a FIFA quer, mas o COI não quer. Ah, Inclusive, o COI não quer? o COI não quer. Eu não sei Mas por que será? exatamente. Bom, já que ninguém está ouvindo, eu acho que não subornaram as pessoas certas até hoje, mas isso é uma visão minha, né? Então, pode ser, enfim, pode ser que seja. Mas, bom, sobre o Eu acho que é esporte, alguma coisa na linha da FIFA querer ser a coordenadora do Deve evento, Mas ser. um tá pouco. futebol. Então, mas o futebol, você Tem há de convir. futebol. Então, mas o futebol não foi simples, né? Levou muito tempo para poder colocar jogadores profissionais. Lembra como é que era antigamente? Que eram só Sim, categorias de base, não era um não, mas isso futebol. é outra verdade. história. Isso é outro papo. É aquele papo até que eu comentei no post do Guter. O que acontece é o seguinte, bom, contando a história desde o início, né? No início, esporte era coisa para as elites, né? Para as elites. Então, quando o Barão de Coubertin resolveu fazer a Olimpíada, né? Amadores. Por que que era amador? Porque eles queriam tirar aquela ralé lá que jogava muito melhor que os caras, não. Então, durante anos foi assim. Aí, quando teve a separação do bloco comunista, né? O que que o pessoal de um modo geral, a União Soviética, Cuba principalmente, usou o esporte como vitrine. E qual era a matéria? Como não tinha profissionalismo lá, então, ou seja, o time de vôlei de Cuba era do Exército. O que eles faziam o dia inteiro? Jogavam vôlei. E aí vinha jogar contra o Brasil, por exemplo, que o pessoal todo tinha outra ocupação, era amador mesmo. E aí o que que houve, né? Os caras começaram a ganhar medalha para cacete. Aí o pessoal, não, espera um pouquinho. Aí em 84 foi o primeiro ano que liberou o profissionalismo. Em 92 o Dream Team jogou, só jogava time universitário americano, coitado. Então, tudo tem um motivo malvado no fundo. Então, não tem essa, a Olimpíada é pura, né? O próprio, aquele cara que calou a boca do Hitler, agora O esqueci, Jesse Owens. Jesse Jesse Owens. Owens. Jesse Owens. O Jesse Owens, ele tomou ferro lá nos Estados Unidos, porque ele voltou lá cheio de medalha, mas de que é bom, ele não ganhava. Então, ele descobriram que ele ganhou dinheiro fazendo corridas lá e queriam caçar as medalhas dele. O negócio não é para amador. Mas, enfim, fechando. Então, hoje nós temos um monte de esportes, tudo é profissional, quer dizer, o pessoal é de alto nível. Então, hoje está muito difícil você fazer uma previsão. Hoje de manhã ainda estava vendo, o cara é do tiro com arco, né? Tiro com arco eu nem sabia que existia, mas tem um brasileiro que é número um do ranking. E hoje ele passou para as finais em 17º, né? E aí, quer dizer, porque não tem mais bobo. Esse que é o ponto. Todo mundo está ganhando dinheiro, então não tem mais bobo, né? O vôlei é um exemplo típico, né? O vôlei, hoje no masculino, tem uns 10 times que um pode ganhar do outro a qualquer momento. No feminino são os 8. Então está muito difícil fazer esse tipo de previsão hoje em dia. Eu acho, pelo embalo e por alguns nomes que a gente tem, eu chutaria na mesma faixa que o Guterman. E acho que o Sports Illustrated também falou a mesma coisa. O Brasil ganharia umas 20 medalhas, mais ou menos, sendo 5 ou 6 de ouro. Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas pode. Nunca foi tão imprevisível, eu diria isso. Né? Nunca foi E tão você, imprevisível. Nora, o que você acha? Pode comentar se quiser também o uniforme aí da delegação, que parece que gerou Então, polêmica, né? essa era a minha bola dentro, na verdade. O uniforme da Mongólia, lindíssimo, chique, honrando as tradições, a cultura do país, tudo. E a do Brasil, pelo amor de Deus, né, gente? Nossa, essa cultura de como é que eu posso dizer? Parece filme, né? Os filmes brasileiros. Parece que só se fala em favela, os caras vão de chinelo e depois você quer que não se achem que os brasileiros são, como é que chama? Malemolentes, eu acho que é a palavra que deveria usar, né? Então, bom, enfim.
enfim. Não, quanto a palpites, eu não tenho nenhum, tá? Eu só acho que eu vou acompanhar mais de perto o handball, tá? Aquela defesaça hoje da goleira foi sensacional, tá? Acho que eu vou acompanhar um pouco mais de perto. Preferia que não houvesse narrações femininas, realmente eu não me dou bem com isso. Não consigo acompanhar Sim. direito, nem gostar. E outra coisa que aí já vou adiantar minha bola fora, né? A gente precisa tomar um pouquinho mais de atenção na arbitragem, né? Aquele jogo Argentina e Marrocos de futebol foi ridículo, Nossa. né? 15 minutos de prorrogação, quer dizer, prorrogação não, desculpa, de acréscimo, tá? Isso é uma prorrogação já. E aí, depois que ficou uma hora e tanto parado o jogo, e todo mundo foi embora, tudo, aí fala, ops, espera aí, o gol não valeu. Volta para jogar mais 3 minutos. Gente, não, isso já no início, na estreia, né? Então, eu acho que nós vamos ter, se continuar assim, teremos muitos problemas e sérios de arbitragem, tá? Então, espero que isso eles melhorem um pouco. Fora que eu acho que vai ser uma Olimpíada tensa, tem alerta de bomba o tempo inteiro e coisas assim. Então, eu acho que vai ser um pouquinho complicada essa Olimpíada, tá? Eu só espero que a questão, pelo menos a questão profissional, seja um pouco mais bem cuidada, tá? Não dá para você ter uma arbitragem assim, né? Então, enfim, impossível, tá? Não é porque se fosse Argentina, tá? É óbvio. Vocês pelo menos já me conhecem, já sabem que não, eu não sou desse tipo, tá? É que foi ridículo mesmo, tá? Então vamos ver como é que são os outros jogos, não sei. E Eu você, já Vitor? começa com o pé esquerdo para mim. Qual a sua expectativa para as Olimpíadas? Primeiro eu vou falar que eu consultei aqui a questão do futsal, é por causa da FIFA mesmo, tá? A FIFA, a Olimpíada acontece no ano da Copa do Mundo de Futsal. Então a FIFA não quer dois eventos de esporte no mesmo ano. Ponto. E o COI também não faz muita questão, pelo que está escrito aqui, porque a inclusão do futsal iria trazer um número muito grande de novos atletas. Em termos logísticos, poderia representar 10% a mais de atletas. E aí poderia ter problema de rolo. Então, assim, o COI não quer muito, a FIFA não quer, não vai rolar. A menos que mudasse o ano da Copa do Mundo. Então, nós vamos ficar sem futsal aqui e vamos estar a ter dança de rua e não vamos ter futsal. Infelizmente, né, porque aqui o Brasil teria condição de trazer medalha. Também acho que vai ser por aí. Eu gosto da Olimpíada, eu gosto de acompanhar mesmo natação e atletismo. É isso que eu gosto. Independentemente de ter brasileiro ou não, eu acho as provas, as finais, principalmente, são bastante eletrizantes, né? No atletismo sempre tem a dos 100, 200 metros. Tem um americano aí marrento chamado Noah Lyles. Ele é o atual campeão dos 100 e 200. Ele está querendo se aproximar do Usain Bolt e tal. Ele é super marrento, é daqueles caras que dá declarações polêmicas, não sei o quê. O 100 metros feminino também tem uma briga forte entre americanos e jamaicanos. Eu até recomendo a série da Netflix, fala Sprint. Ela fala sobre velocistas de 100 e 200 metros, masculino e feminino. E eu passei a conhecer os protagonistas aí dessas provas nessa série da Netflix em 8 episódios, é bem legal. Eu gosto mesmo desses. As outras modalidades, né, quando vôlei, quando tem um time do Brasil forte, eu vejo, mas não sou de acompanhar muito. Agora, futebol e. Vou lá, vou olhar a ginástica olímpica, né? Aquela coisa que agora tem brasileiro, não tem brasileiro, brasileira, né? Agora, tipo, eu não sei saber. A gente fica entendido em skate, né? Que é a brasileirinha lá que vai ser. Não entendo se a pessoa vai bem, não vai bem. Eu não entendo. Eu fico vendo lá a prova, eu falo, "Ué, será que ela foi bem? Tipo, não sei, né? Sei que quando o cara cai é ruim, né? Mas enfim. Exato. É, tipo, eu não sei, tem coisa que eu não sei julgar. Mas natação, atletismo, eu gosto de acompanhar, sim. Procuro ver as finais, as semifinais, enfim. Sempre tem algumas histórias legais, né? Mas eu queria só incluir um tema na pauta e perguntar para a Nora. Vai acabar o reinado da Red Bull? Interrogação.
Então, na verdade, esse ano já estavam mal, já se sabia que Assim, o carro não ia ser lá grande o coisa. Verstappen será campeão esse ano, já abriu grande vantagem, não vão mais tirar, mas estou achando que por ano que vem a coisa não vai ser tão simples, né? Então, eu fiz uma continha rápida, continha meio de padeiro, estamos no meio da temporada quase. O Max está a 70 e tantos pontos de vantagem do segundo. Ou seja, se ele terminar daqui até o final do ano em sétimo lugar em cada prova, sétimo, tá? Não precisa ser mais do que isso. Ele ganha o campeonato a si mesmo, tá? Então, ele teria que ter uma grande chance e, pessoalmente, acho que seria justo, tá? O cara tá carregando o time nas costas, tá? Porque o companheiro dele de equipe não tá fazendo porcaria nenhuma, tá? Tem feito nada. Agora, que o carro não tá aquela maravilha, já se sabia para este ano, e principalmente que os outros melhoraram. Então, como diz o Warren Buffett, quando baixa a maré, é que você vê quem está nadando pelado. Tá? Então, agora ficou muito óbvio que o Checo Pérez estava nadando pelado. É que ele tinha um baita de um carro. E o Max está tirando leite de pedra. O cara tá tirando. Eu acho que ele ainda tem chance de ser campeão, tá? Torço por Não, ele. não, ele vai ser campeão. Acho que, Eu acho assim, é muito agora, para o ano provável. que vem, a coisa muda, né? Não é mais, Então, vai, mas é que muda provável. justamente. É que o regulamento muda em 26, tá? 25 ainda é o mesmo regulamento, mas já sem o Adrian Newey, apesar que a Red Bull levou ele de volta pelo menos até setembro deste ano, tá? Mas o Adrian Newey é o grande gênio da aerodinâmica. O cara não faz motor, não pilota carro, nem nada. Então, assim, o carro, em termos aerodinâmicos, realmente, os que ele projetou são fora de série. Agora, tem que ter outras coisas. O ano que vem já entra motor da própria Red Bull junto com a parte elétrica da Ford. Não sei o que vai dar. Não sei se vai ser um carro legal ou não. Não Bom, sabemos. Mas a vamos minha para. dica, já vou antecipar, a dica é assistam Fórmula 1 esse fim de semana, fora que Spa-Francorchamps é dos circuitos mais fantásticos que tem, tá? Então, promete ser bem disputado. Só vou dar meu pitaquinho aqui da Olimpíada, eu já volto para Nora com a bola dentro, a bola fora. Bom, eu Hum. particularmente gosto bastante dos esportes coletivos, basquete, voleibol, acho sensacional. Mas outros esportes coletivos também, como handball, futebol, gosto muito. E do atletismo, as provas mais nobres mesmo, né? 100 metros, 200 metros, enfim. Mas eu não sei, por enquanto ainda não estou muito entusiasmado, não. É, acho que essa Olimpíada, eu acho que a gente ainda vai ter muito dessa coisa do politicamente correto, então as narrações devem ser insuportáveis. Então, assim, vou começar a assistir, mas bem com o pé atrás. Vamos ver. Bom, Nora, você já deu aí uma dica que é assistir a Fórmula 1 esse final de semana. Isso. Ficou faltando a Então, bola não, dentro e a bola fora aí para a gente fazer a nossa então, rodada bola, final. bola fora, arbitragem no jogo Argentina e Marrocos, que foi um desastre, aquilo bota a bola fora nisso, tá? Então, realmente tenho fé, espero que as outras arbitragens sejam melhores, tá? E bola dentro, o uniforme da Mongólia, que eu falei que é belíssimo, tá? Lindo, e dentro da bola dentro, a bola fora, obviamente, o uniforme do Brasil, que é triste, triste, para dizer pouco, tá? E é isso. E você, Marcião, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? Bom, bola dentro, eu estou tentando me lembrar de alguma, não consegui me lembrar. Bola fora, eu, é, mais uma vez, né, e esse ano pior por causa da Copa América e do problema lá do Rio Grande do Sul, das cheias que atrapalharam, o calendário brasileiro do futebol vai ser assassino a partir de agora, né? Porque, né, o Internacional acho que fez muito bem, saiu das Copas, porque pelo menos vai poder jogar. Porque, né? E eu assisto vários programas esportivos e todo mundo fala a mesma coisa. Por que que os estaduais ocupam 3 meses? Isso é jabuticaba. Não existe em lugar nenhum do mundo. Mas aí entra aquela história, mais ou menos como o Vitor falou do futsal, né? Quem pode mexer nisso, que são os cartolas da CBF, para que serve o estadual? Né? O estadual serve para dar poder para cartolas locais, né? Para
e para a sobrevivência de clubes pequenos. É uma espécie de Bolsa Família, né, do futebol, né? O estadual é um Bolsa Família que os clubes grandes passam 3 meses sustentando. Eu quero dizer, até nesse ponto é horrível, porque os jogadores profissionais são contratados por 3 meses. Quer dizer, tinha que haver uma forma de reestruturar isso aí, mas essa coisa. Então, eh, esse te prepara agosto, setembro, vai ser o que vai ter de jogador lesionado, de problema, vai ser uma coisa de louco. Por quê? Porque o futebol não muda. Quer dizer, 3 meses de estaduais e não muda, não tem jeito, né? Ninguém consegue. Talvez se o sindicato dos jogadores tivesse força, mas ninguém tem força para isso. Então, mais uma vez, uma bola fora e com o agravante que houve todo esse problema do Rio Grande do Sul que atrasou, né? Então, é, muito cuidado aí, pô, vai Eu ser tenho uma horrível. solução, Márcio, eu tenho uma solução para isso. É só cair para a Série B e não se classificar para a Copa do Brasil. Então, Pode. o Fica Santos, tranquilo. isso é que é Um jogo visão, por isso é semana. que é Pô, o visão. pessoal tá Se, muito se tranquilo. Deus me perdoar, Exato. Qualidade, eu nunca teve tão folgado. Se Deus me perdoar pela piada politicamente incorreta, merece o prêmio Steve Wonder, o homem de visão desse ano. O cara enxerga pra cacete, Não, muito legal, né? E Então, você, ô agora, Xará? peraí, Ah, peraí. faltou a dica. A Quanta dica que eu gente. tenho, vamos observar as Olimpíadas. O Brasil tem a melhor goleira de todos os tempos do futebol feminino, chama-se Lorena e é cria do Grêmio. Hoje ela já fechou o gol contra a Nigéria. Presta atenção, essa menina está revolucionando. Eu nunca vi. é, eu assisti o jogo junto com meu filho, que foi goleiro profissional. Ele disse: pô, essa mulher tem os fundamentos que eu poucas vezes vi em feminino. É, e Então, no futebol uma turma me feminino, o goleiro é um ponto de Isso desequilíbrio, faz né? diferença. Vai fazer faz uma diferença Faz diferença. demais. diferença. E Não, você, teve uma Xará? decisão por pênaltis contra o Japão, agora, uma tacinha dela, ela agarrou 4 pênaltis seguidos. Realmente caramba. é difícil. E você, Então, Xará? Qual que é a sua dica? Sua bola dentro, sua bola fora? A minha bola dentro vai para o Tarcísio, que privatizou, terminou a privatização da Sabesp. Mas não privatizou barato, Xará? Não saiu barato? O pessoal viu o pessoal resmungando aí, tá entregando patrimônio, Então, que a água é recurso estratégico. Eu só não sei quem é que pagaria mais caro, porque foi feito um leilão, oferta pois é, foi pública. feito um Qualquer um que leilão, quisesse né? pagar mais Exato. poderia. Não É entendi assim, muito ele bem. fez ele modelou de uma determinada maneira para não concentrar num acionista apenas, tem pós-impio, e tal, então isso afastou alguns players que não estavam interessados nessas condições, sobrou um, mas foi na modelagem escolhida, que é uma modelagem ok. Então é isso. Não tem muito segredo. Preço é preço. Entrou quem quis, né? Tivesse O muito pessoal barato, insiste ia um ter mais pouco, né, gente, né? Xará, e não entender essa coisa Então, de que tem uma variávelzinha chamada preço que regula tudo, né? pois é. Então é isso. Bola dentro pro O, Tarcísio. o, o Tarcísio, o Tarcísio, é, é, 1 ano e meio de governo, ele conseguiu privatizar a Sabesp. Eu escrevi isso. O Dória ficou enrolando, falando, não, eu vou privatizar. Passou o Alckmin, enfim. O cara chegou 1 ano e meio e privatizou. É isso. É isso disso que a gente precisa. Isso é o tal da Enfim. vontade política É a vontade política mais capacidade de gerenciamento, né? que ele Porque tem você muito, né? Ele é um precisa grande, ele se amarrar as notabilizou por um coisas, grande né? tocador de projetos, Ele né? check box, né? Você É tem que isso ir aí. fazendo as coisas, né? Acorda Não de é manhã, fácil. pega lá o papelzinho com o to-do, né? E, bom, o que eu tenho que fazer Isso. hoje, né? O E, que, Xarai, que, qual que que é a precisa bola fazer? fora? A bola fora vai para o TSE, que a Carminha decidiu não mandar ninguém lá para Venezuela, porque ousaram, né? O Maduro ousou dizer que não tinha segurança nas urnas. O Maduro agradeceu, a menos um aqui para me encher o saco, né? Então, a bola fala para o TSE. E minha dica vai para um documentário, aliás, para quem acha que invadir estádio é coisa de cucarate, é o documentário sobre a invasão de Wembley na final da Eurocopa de 2020, que foi em 2021, né? Por causa da pandemia. Inglaterra e Itália, que foi, assim,
é uma coisa inacreditável. Bom, o jogo era às 8 da manhã, às 8 da noite, às 8 da manhã já tinha gente bêbada, drogada na frente do estádio, fazendo festa, um negócio assim, e aí resolveram invadir o estádio. Então, o documentário é entrevistando pessoas que invadiram o estádio, né? Conseguiram encontrar pessoas que invadiram o estádio, conseguiram com o chefe da segurança, com pessoas que compraram o ingresso, né? Com o italiano que foi lá com a filha, tal. Enfim, fizeram um belo documentário. Recomendo fortemente, é bem legal. Tem Bom, bola que dentro, bola fora e experimentar. dica. Tá no Netflix. Bom, eu vou passar a palavra agora para o Vitor. Talvez essa semana um pouco mais calmo. Semana passada ele parecia um pouco eufórico. Parece que a realidade agora, de alguma forma, se impôs um pouco mais. Queria passar para Não, ele. Não sei se ele normal, tem algum comentário. perdemos para o Atlético Mineiro fora de casa, Ah, resultado tá bom. Não, normal. não, só para saber, tudo bem. É, Sem bola problema. dentro, bola Calma fora e que dica. Copa do Brasil é nossa ainda. Ah, Fica tá certo. tranquilo. Tá bom. E qual que seria a bola dentro, bola fora e a sua Olha, dica? antes até que sobre esse comentário do Márcio, eu teria uma solução. Primeiro, adequa o brasileiro no calendário europeu. Começa o ano com o brasileiro em janeiro, né? E vai brasileiro e Copa do Brasil e deixa os estaduais rolando sem os times que participassem das quatro divisões. Aí no final faz 8 datas no final do ano, para fechar o ano, 8 datas para terminar o estadual aí, mata-mata, pega os campeões dos estaduais, jogam com os times que estão nas divisões, faz um mata-mata rapidinho para saciar. Os estaduais determinam quem vai para a quarta divisão cai, aí salva aí umas 8 datas e faz um torneio que acompanha um pouco o calendário europeu, até para a gente ficar fora da Não, isso é vontade. óbvio, isso é óbvio, né? Agora, É. o pessoal 3 meses estaduais, 3 meses perdidos de utilidade, jogos entendi. ruins, né? Jogos ruins, não serve para nada. A gente, no final vai ser sempre os mesmos campeões de sempre. Enfim, eu acho que de fato é um inchaço no calendário bem que atrapalha muito. Bola dentro, a dica é essa série Sprint, eu recomendo para quem tiver 8 episódios. Ela é dessa safra aí de séries de bastidores de eventos esportivos, né? Começou com a Fórmula 1 isso aí. E tem agora, está florescendo em vários esportes. Essa é muito boa. Então, para quem quiser, essa foi a dica, né? A bola fora para esse uniforme breguíssima aí. Eu sei que pode parecer uma futilidade, é até um pouco fútil, né? Ah, estou discutindo uniforme, mas está todo mundo lá representando seu país com um traje que no final do dia está lá representando um país, né? Você vai lá e escolhe um negócio desse, fuleiro. Mas foi uma brincadeira, né? Parece que aquele. Muito feio, assim. Podia ter um gosto melhor. Acho que gosto não se discute, né? Mas horroroso. Mas eu acho que ele reflete um pouco o momento atual do Brasil. Deve ser. Acho que está condizente. Inclusive com a nossa representação diplomática lá, né? Quem vai ser representante do governo lá é a Janja, né? Eleita para isso. Isso é um uniforme horroroso. Eu não me lembro também de ter visto uniformes brasileiros bonitos Hum. em outras edições. Eu acho que a gente também não é especialista em levar uma coisa mais sóbria, mais elegante. Não somos especialistas nisso, mas esse eu acho que bateu o recorde. Esse, para mim, aquela ossinha estampada nas costas, aquilo ali é brincadeira. Isso aqui, aquilo ali. Mas enfim. Eu acho que Numa tudo jaqueta isso. jeans. Eu É, acho que tudo isso acaba. Eu tenho a sensação, não sei, que é uma questão comercial que se sobrepôs à questão estética, né? Por conta de patrocínio. Não sei. Posso estar enganado, se eu não me engano, a Riachuelo era responsável por isso aí. Eles até pararam de responder nas suas redes sociais sobre o tema. custava fazer um negocinho melhor, né? É, Não eu custava, acho que pô. talvez Riachuelo não pensassem. consegue fazer? Não sei, talvez tenham pensado em comercializar aquilo e fazer aquilo uma coisa mais simples para poder ser acessível. Sinceramente, é um pouco surpreendente mesmo. Bom,
A minha bola fora, concordo com o TSE, né, que facilitou a vida do Maduro, né? Eu acho que o Brasil tem um papel de liderança natural. É natural que num processo eleitoral, especialmente como o venezuelano, tivessem observadores internacionais. Acho que seria muito mais interessante da parte do governo brasileiro. Não que o TSE disponha de muita credibilidade, particularmente a mim, não tem nenhuma mesmo. Conduzir um processo eleitoral que, na minha opinião de cidadão, isso é só uma opinião, não é uma acusação nem nada, mas bastante contestável, mas sem sombra de dúvida, a decisão de não encaminhar por conta de uma crítica de um dos candidatos, a meu ver, é um tiro no pé, só facilita a vida desse candidato que fez essa crítica. Bom, a minha bola dentro vai para o meu filho Henrique, né, que está liderando aí uma campanha publicitária em grande escala aí, em cadeia nacional, esse final de semana. Eu estou fora aqui viajando de férias, mas queria mandar um beijão para ele, dizer que o pai está muito orgulhoso, a campanha das Havaianas. Mas diz aí com a campanha. É a campanha das Havaianas, Outra bacana. lançou no horário nobre do Fantástico e o Kiki liderou lá a equipe, toda a parte de produção, conceito. Então estou muito orgulhoso, valeu a pena todo o esforço dele, todo o meu esforço, né, em poder proporcionar isso para ele. Um menino maravilhoso, menino não, né, homem feito, mas estou muito orgulhoso. E a minha dica é o seguinte, para quem não conhece Ilhabela, venha conhecer Ilhabela. Ilhabela é uma parte muito bonita do litoral paulista, uma cidade muito agradável. Normalmente as pessoas acabam reservando o tempo de verão, como época do ano mais adequada para se visitar, que de fato é. Mas eu estou aqui no inverno e tive uma agradável surpresa. Dias de sol, tranquilos. Vim na semana, foi uma obra de coincidência, mas não menos feliz por isso. Na semana é, é, os velejadores aqui, pô, dá um visual lindo, assim, as baterias. Então, acho que Ilhabela é uma dica boa aí de turismo aqui na Costa Paulista. E uma dica da dica é façam a balsa com hora marcada, né? Porque aí, senão, também complica a vida, né? Você pode entrar no site lá, pesquisa no Google aí, hora marcada, balsa, e realmente tem até um prazerzinho extra de você ver aquela fila enorme, você chegando lá na cara do Passa gol. reto. É muito boa essa sensação. Mas é isso, meus Meu, amigos, meu sempre bom. recorde, meu recorde de espera, meu recorde de espera aí na balsa foi de 6 horas. Eu nunca passei por Nossa, isso, porque eu sempre fiz com hora marcada eu exatamente sempre, para não correr eu esse risco. também. Sempre faço hora marcada, de Mas, bonitinho, chego lá no meu horário, não tem erro. mas eu estava sozinho no carro e tinha Netflix, então Ah, menos mal, aí foi. sossegado, deu para se virar bem. Mas o duro foi a viagem depois da balsa, que foi feita de madrugada sob nevoeiro forte, foi um inferno. Foi Você tá duro aquele louco. dia. Foram 9 Eu horas com não, eu não falta, assim. gosto muito de viajar à noite, então normalmente quando eu venho para cá, o que que eu faço? Saio de casa cedo, ali por volta de entre 8 e 9 horas da manhã, já chego aqui na hora do almoço, que é para já curtir a gastronomia local, e na hora de ir embora, saio ali por volta do almoço, como alguma coisinha, pego a estrada, também gosto de evitar. Aqui no já não gosto muito de dirigir estrada à noite, especialmente no Brasil, onde as pessoas são absolutamente malucas, né? Nas estradas, assim, quem já teve a oportunidade de dirigir fora e aqui, eu não sei se a sensação de vocês é a mesma, mas a minha é que aqui tem umas loucuras, assim, insuportáveis. Mas, enfim, sempre bom ver vocês. Semana que vem a gente volta, tá bom? Um grande abraço, valeu, galera. Tchau, Um tchau. abraço. Valeu. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.